O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, ó Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vai avançando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde o encontraram os 11 reunidos com os outros, e eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, repita aí no seu coração essa frase: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Neste momento que nós vivemos especial, é importante a gente implorar: fica conosco, Senhor. E também peça a Deus: Senhor, abri os meus olhos para que eu possa vê-lo. Quando nós falamos, o Senhor esteja convosco, nós falamos, Ele está no meio de nós. Mas muitas vezes Jesus está no meio de nós, sempre Ele está, e muitas vezes nós não percebemos. Estamos como que cegos, especialmente nessa hora de tribulação, dificuldade. A gente pensa que Jesus não está no meio de nós, e Ele está. E às vezes, como Jesus caminhava com os discípulos hoje, conversava com os discípulos, e os discípulos não perceberam, estavam como que cegos. E às vezes tem muitas pessoas que precisam de algo extraordinário para cair em si. Como diz aquela frase, a melhor queda é a queda em si, né? Pessoa até que se diz ateu, ou que não tem fé, não acredita, mas às vezes diante de algo extraordinário, ele sente a presença de Deus, e Deus está sempre ali. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu que mora na Itália, e ele estava contando algo assim que fiquei impressionado. A história de um médico que era ateu e não acreditava em Deus. E ele está na frente, lá na problema da pandemia, na Itália, no hospital, e ele, vendo os doentes que volta e meia rezavam, imploravam a Deus, ele começou a se questionar: mas Deus existe? Aí é interessante que quando ele começou a ficar com medo de também morrer, porque é um perigo, ele também começou a crer em Deus. E depois ele faz um depoimento, né? Agradeço a Deus, porque eu agora estou acreditando em Deus. Ou seja, precisou um sinal terrível, né? Mortes, quantas mortes esse médico viu, sentiu. E ele dizia assim que lá ele sentia não como médico, mas como seletor, aquele que selecionava quem ia morrer e quem não ia. Ou seja, quem ia voltar para casa ia morrer, ou quem ia ser internado. Então, às vezes precisamos de sinal, mas Deus está conosco, está sempre pronto a estender a nossa mão. Esses dois apóstolos, esses dois discípulos que iam caminhando, eles estavam chateados, estavam arrasados, porque veja, como diz o Evangelho, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo, não é mesmo? Amanhã é segunda-feira, é o segundo dia. Como vocês sabem, o domingo, o primeiro dia da semana passou a chamar domingo, porque é o dia do Senhor, Dominus, né, em latim, domingo. Então,
Eles estavam esperando a ressurreição, porque Cristo prometeu que ia ressuscitar. E ele fala: olha, não aconteceu nada. E eles iam embora decepcionado. Embora tem umas mulheres que falou alguma coisa aí, mas ele mesmo ninguém viu. E essa aldeia de Emaús, ela fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Veja, então o sinal. Aí Jesus aparece e vai conversando com eles. Conversar. E Jesus pergunta, eles não sabiam que era Jesus. Até então era um homem, né, uma pessoa ali, né, que estava conversando com eles, né? É interessante que na conversa, Jesus foi falando dos profetas, de tudo, da Bíblia, da palavra de Deus, né? Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Jesus falou de tudo, toda a história da salvação. E isso apenas despertou neles. O nosso coração não estava ardendo. Agora é interessante, qual foi o fato, o sinal que fez os discípulos reconhecer que aquele homem era Jesus? Primeiramente, eles foram uma pessoa de acolhida, não é mesmo? Você imagina aquela época lá, à tarde, né, escureceu o perigo que tinha, né? E eles foram acolhedores. Olha, fica conosco aqui, já é meia tarde, posa aqui, depois amanhã você vai embora. E Jesus entrou, e como diz o Evangelho, Jesus sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Ou seja, Jesus fez o gesto da Eucaristia. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, este é meu sangue. Esse gesto, quando Jesus fez esse gesto, aí diz a palavra de Deus, né? Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então veja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ajuda a aquecer o nosso coração. Mas o centro da nossa fé, da fé católica, é a Eucaristia. A missa, por isso você que é católico, não deixe de participar da Eucaristia pelo menos uma vez na semana. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo são cristãos praticantes, até de missa diária, estão muito chateados. Mas é uma situação que não depende de vocês. Porque na Eucaristia é que a gente encontra Jesus pessoalmente. Então o cristão, o católico, que não vai à missa, ele não pode dizer que é católico. Não pode dizer que é católico, né? A mesma coisa do médico, ser médico e depois não querer, não dar atendimento, não sentir bem, não é mesmo? Então, você que é católico, é a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. Então, hoje, esse evangelho de hoje convida você, meu irmão, minha irmã, a fazer da Eucaristia o centro da sua vida. Vir à missa, visitar o Santíssimo. Aqui, por exemplo, em Santa Cruz, eu sei que outra cidade não tem essa graça, mas temos a graça da matriz, onde estamos celebrando hoje, fica aberta o dia inteiro. De segunda a sexta, das 8 até as 6:30 da tarde, e sábado, das 8 a meio-dia. Então você pode vir diante do Santíssimo, fazer a sua oração. Porque Jesus está ali no sacrário. Se você não pode receber a comunhão, venha, faça uma visita para Ele. Ele está ali.
Agora, só percebemos que Jesus está ali com o olhar da fé. Se você não tiver a fé no ressuscitado, você vai ver ali apenas um objeto de enfeite. E para terminar, duas coisas aqui. Eu tive a graça de estar na Emaús e fui visitar a igreja lá de Emaús. E tem os discípulos de Emaús com Jesus, não é mesmo? Sempre a gente vê as imagens, as telas, tem as três pessoas, Jesus, né, conversando com os discípulos, três. Mas quando você chega lá, ali em Emaús, onde viviam aquelas pessoas, você vai no sacrário, só tem duas pessoas, tem só uma imagem de duas pessoas na porta do sacrário. Você fala, mas está faltando um. Não está faltando, está lá dentro, né? Está lá no sacrário. Aquele lá você só vê com o olhar da fé. Só com o olhar da fé. E terminando esse evangelho, meu irmão, minha irmã, toda vez que eu leio esse evangelho, eu me emociono um pouco, porque ele me faz eu voltar 38 anos atrás, quando no segundo dia mais importante da minha vida, primeiro dia do batismo, né? Mais importante que o nascimento, e o dia que eu me ordenei padre, 21 de junho. Porque esse evangelho eu sempre gostei muito, e o meu santinho, a lembrancinha de ordenação, tem a figura dos dois discípulos com Jesus, né, a imagem, e embaixo a frase: eles o reconheceram ao partir o pão. Então, as pessoas vão reconhecer você se você for pessoa que vai partir o pão. E partir o pão significa você celebrar a Eucaristia aqui e viver a Eucaristia lá fora. E você é chamado, então, e viver a Eucaristia lá fora é você viver os mandamentos do amor e, sobretudo, anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas com as quais você encontrar. Que Maria, nossa mãe, nos ajude realmente a ter esse amor, a ter essa vontade, essa alegria de participar da Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita